A paz, irmãos. Graças e paz a todos. Paz, irmão Pedro, tudo bem? Estamos começando o nosso momento de ensino. Convide alguém. Paz, Débora. Vou fazer aqui alguns convites. Quero convidar você a convidar alguém também. Vamos fazer alguns convites. Paz, irmã Leninha, tudo bem? Dá um abraço no Diogo. Vou fazer aqui alguns convites. Quero te convidar também para fazer o mesmo. Faça alguns convites também. Deixa eu aqui ajustar alguns negócios aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Ok. Paz, irmã Marieta. Fazer aqui os nossos convites. Convida alguém. Paz, Dedé. Fazer outros convites. Fazer os nossos convites. Graças e paz, irmãos. Como vocês estão? Estão tudo bem? Está tudo bem com vocês? Benção, tia. Para os irmãos que não sabem, a irmã Nolita Oliveira é minha tia, né? Graça e paz, queridos irmãos. Vou dar aqui alguns 2 minutinhos só para a gente se ajustar aqui. E vamos. Paz, Denise, tudo bem? Como vai? E vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sabedoria. Nós vamos falar, não propriamente dito, né? Assim, aquele negócio de uma sabedoria, ou o que você fazer, mas você entender a palavra, o que o Senhor, como é que o Senhor faz, como Ele quer que nós, para nós nos colocarmos numa condição onde nós possamos perceber tudo aquilo que Deus Ele quer trazer para nós. O apóstolo Tiago fala que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Mas que sabedoria, né?
Então, a gente quer distinguir um pouco essa questão da sabedoria, né? Nós vamos falar um pouco da origem da palavra, princípios, alguns aspectos, e vamos ter um melhor entendimento dessas verdades de Deus. Paz Dani, paz Alex. Então vai ser uma conversa, um discipulado. Eu tenho certeza que vai ser bom, vai agregar nas nossas vidas algumas coisas interessantes, algum entendimento, um entendimento melhor, para nós nos posicionarmos e nos colocarmos de uma forma mais apropriada diante de Deus, para que possamos perceber esses detalhes e usarmos dessa sabedoria da maneira que Deus quer, né? E isso é importante. Apóstolo Tiago, se a gente for ver, olharmos para o nosso contexto bíblico, nós vamos ver que temos muitos, até alguns livros bíblicos que nós vamos reconhecê-los por livros de sabedoria. Eu queria ler com vocês, né, um texto lá do apóstolo Tiago, né? Sabedoria. O apóstolo Tiago, ele fala em seu livro, lá no seu primeiro capítulo. Eu gostaria que você abrisse lá. Aliás, eu queria ler 2 textos, né? Aliás, alguns textos que o apóstolo Tiago fala sobre sabedoria. Tiago, capítulo 1, ele vai falar alguma coisa sobre sabedoria, vai falar com relação a nós pedirmos a Deus. Mas vamos descobrir, vai ser só um texto base, tá bom? E o texto lá de Tiago, ele vai trazer isso. Mas antes, primeiro, eu quero fazer uma oração com você. Gostaria que você preparasse esse ambiente, né? Nosso ambiente, pegue sua Bíblia. Não vamos ler vários textos a respeito de sabedoria, mas tenha a sua Bíblia em mãos. Quem sabe para você grifar os textos que forem lidos. Mas eu queria que você criasse esse ambiente. Eu queria convidar você para que nós agora orássemos. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Amém? Feche os seus olhos, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos apresentado, tem nos oferecido, e nós somos enriquecidos pelo Senhor todos os dias, e queremos te dar graças pelos teus cuidados sobre as nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos, toma a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós nesse momento em que vamos meditar, refletir um pouco sobre as tuas coisas, e que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você abriu a sua Bíblia lá em Tiago? Tiago, capítulo 1, verso de número 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Só para nós entrarmos nesse contexto de sabedoria dessa palavra, nós falamos um pouco, nós até ontem à noite, quando nós chamamos vocês, convidamos vocês para estarem hoje à noite, que falamos que iríamos falar sobre sabedoria. Nós falamos assim: nós somos sábios ou somos bem informados? Qual a diferença? Existe uma grande diferença. A sabedoria, ela é a condição do ser humano, do homem, de ter informações, de ter conhecimento. Isso é fato, não é verdade? É um fato, não se nega isso. Mas nós podemos viver bem informados e sem sermos sábios. E é por isso que a gente quer compartilhar um pouquinho
um pouco mais desse negócio, dessa sabedoria, desse entendimento de sabedoria, esse conceito, né, de sabedoria que muitas vezes é usado pelo ser humano. As pessoas falam muito de ser sábios, mas usam somente como um sinônimo de ser inteligente, como um sinônimo de ser uma pessoa esperta. Mas ser sábio é ser inteligente? Ser sábio é ser uma pessoa esperta? Então, e é justamente isso. Nós podemos ser bem informados, nós podemos até ter bastante informações. Mas, e aí? Isso é ser sábio? Isso é sabedoria num conceito bíblico de sabedoria? Então, é justamente isso. Agora, a informação, ela é necessária para nós. Porque como nós vamos ser sábios se não tivermos informações, se não nos for passadas informações? Agora, muitas informações no contexto bíblico da sabedoria. Mas eu queria também tratar um pouco dessa questão da sabedoria. Que sabedoria é essa? Bom, se nós falarmos e pensarmos que sabedoria qual é a sabedoria bíblica e a sabedoria que nós usamos e falamos como comumente falamos, né? E usamos a palavra às vezes para dizer de uma pessoa inteligente, de uma pessoa. Eu gostaria de trazer aqui uma informação e para que nós pudéssemos refletir sobre isso. Por exemplo, a definição de sabedoria, se você for buscar nos dicionários, os dicionários nos mostram uma definição de sabedoria que é: a sabedoria é o caráter ou a qualidade de quem é sábio, de quem tem instrução, de quem tem erudição, de quem tem saber. Essa é a definição comum nos dicionários que nós encontramos sobre sabedoria, ok? Mas o que dizer de pessoas que foram inteligentes, foram eruditas, foram alguns resultados. Foram eruditas, elas foram bem instruídas, elas tinham um grau de saber elevadíssimos, eram pessoas reconhecidas por todos e têm sido reconhecidas ainda pela condição que elas tinham de inteligência. Então, se nós olharmos para a definição dos dicionários com relação à sabedoria, bom, é o caráter ou a qualidade de quem é sábio, de quem tem instrução, de quem tem erudição, de quem tem saber. Mas o que dizer então de pessoas que foram tão geniais, que foram tão inteligentes, que foram tão cultas, que foram tão eruditas, que tinham um saber e um conhecimento tão grande, mas que usaram todo esse entendimento, todo esse conhecimento e usaram para o mal? E na história nós vamos ouvir falar de várias pessoas que foram eruditas, que foram inteligentíssimas, que foram pessoas muito cultas, que tinham um grau elevado de instrução, mas foram terríveis. Isso revela essa parte, essa faceta do ser humano de pegar a coisa boa e transformar ela num grande mal. E a gente encontra isso das pessoas, por exemplo, que apoiaram Hitler, que os homens, as pessoas mais próximas, aqueles conselheiros de Hitler, os mais famosos, eles eram muito eruditos, eles eram conhecedores, mas, no entanto, ajudaram o homem a fazer tal grau de maldade que trouxe sobre a humanidade, sobre toda a humanidade, o caos de uma Segunda Guerra Mundial que foi realizada e que houve tantas mortes e que uma nação, um povo, foi tão fustigado, que foram os judeus, que foram massacrados por esse homem, que foi também um homem inteligente,
e que usou da sua inteligência junto com os seus conselheiros para todo o mal. Agora, poderíamos então falar que uma pessoa dessa era uma pessoa sábia, uma pessoa cheia de sabedoria, porque a palavra sábia nos dá essa denotação de uma pessoa boa, de uma pessoa que faz o bem. Então, a princípio, a definição que nós encontramos nos dicionários, ela não é tão... Não podemos dizer que essa é uma definição bíblica a respeito de sabedoria, porque nesse caso entrariam tantas outras pessoas. Mas também houve tantas outras pessoas que fizeram da sua erudição, do seu saber, do seu grau de instrução, do seu nível de inteligência e usaram tanto para o bem. Por exemplo, como outro dia falei, do Dom Pedro II. Dom Pedro II, imperador do Brasil aqui, né, nossa nação, foi um homem erudito demais. Ele conhecia muitas línguas, dominava e era eloquente em várias línguas. Não eram 5, 6, 7, 10. Parece que ele, se não me falha a memória, ele falava mais de 20 idiomas. Ele era um estudioso da língua, ele era um homem bom, fez muitas coisas boas, não somente para outras pessoas, mas até da nossa própria nação, né? Da nossa própria nação. Ele era contra a escravidão. Por ele os escravos eram para ser libertos e tudo mais. E ele era um homem poliglota, um homem conhecedor. Ele lia hebraico, escrevia em hebraico, ele falava hebraico fluentemente, foi reconhecido pela sociedade hebraica, ganhou prêmios da sociedade hebraica na sua época, né? Ele lia a Bíblia em hebraico. Então também temos esse lado do lado do homem sábio. Bom, tudo bem. Nós vemos então na história do nazismo que essas pessoas elas foram eruditas, mas no entanto elas usaram de toda essa erudição para o mal, para aquilo que não era bom, para aquilo que trouxe tantos danos à humanidade. A sabedoria nisso, nós não vemos sabedoria nisso, mas a despeito do que temos nos dicionários, nós podemos dizer algumas coisas. E é importante a gente saber, então, um contexto de origem da palavra. Eu gosto muito da origem das palavras. Por exemplo, a palavra sabedoria, ela vem do latim. Sabedoria, etimologicamente. Mas eu vou falar, antes de falar da palavra sabedoria etimologicamente, a despeito do que os dicionários dizem, a palavra sabedoria é a qualidade que dá sensatez, prudência, moderação à pessoa. Então, podemos então pensar aqui como cristãos e que Deus fala tanto o Senhor Jesus como os apóstolos, que tanto tratam da sabedoria, que tanto falam da sabedoria, que Deus deixou livros registrados, guardados e são tratados como livros de sabedoria, como Provérbios, como Eclesiastes, que também nós encontramos ações, alguns aspectos de sabedoria no livro de Jó, nos livros de Salmos, que a gente vê essa sabedoria que é tão presente, esse entendimento, esse conhecimento que tanto Deus quer, e o Senhor Jesus fala só que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então a gente vê que essa sabedoria que nós queremos apresentar, nessa qualidade de sensatez, de prudência, de moderação, é o princípio da sabedoria que nós queremos tratar e queremos levar para a nossa vida espiritual. Bom, na religião, a sabedoria é o conhecimento da vontade de Deus. É o conhecimento das coisas divinas e o conhecimento voltado às coisas humanas. E se vocês vão gostar de saber de algumas coisas, alguns detalhes importantes. No sentido etimológico,
nós vamos descobrir que sabedoria, ela vem do latim sapere, que quer dizer sabor, que quer dizer gosto. É a condição de quem tem conhecimento. Sapere, sabor, gosto. E o equivalente no grego é sofia. Tanto é que um termo relacionado ao saber presente na formação de várias palavras, por exemplo, tais como filosofia. Filosofia significa amigo da sabedoria. Para os gregos, a deusa da sabedoria era Atena. E Atena, essa deusa, ela era a deusa não somente da sabedoria, mas ela também era a deusa da verdade e da justiça e protetora da cultura. Cara, que legal, né? Vamos enchendo aqui as nossas informações, nosso HD com mais informações. Bom, a origem grega, etimologicamente, o equivalente ao sapere em latim, em grego, sofia, que vem e usado em tantas outras palavras, como por exemplo, filosofia, que é amigo da sabedoria. A deusa dos gregos era Atenas, deusa da sabedoria, da verdade, da justiça, da cultura, e na religião, na fé romana, era Minerva. Bom, era a mesma personagem, era a mesma deusa. Para os gregos, para os romanos, era isso. Bom, todos nós sabemos que os filósofos gregos foram os grandes filósofos gregos, conhecidos por seus pensamentos, os grandes pensadores. Eles eram muito conhecidos, mas mesmo cercados dessa muita evidência e conhecimento e respeito, eles tinham o conhecimento das coisas desse mundo natural. Eles não eram um conhecimento nesse mundo divino, de fé, de Deus. Eles tinham a sabedoria, mas a sabedoria deles estava fechada ou condicionada a uma questão natural, a questão da vida humana. E nós encontramos isso lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo envia a sua carta aos Romanos, no seu primeiro capítulo, versículo 20, vamos ler o que está escrito? Romanos, capítulo 1, verso de número 20, diz assim, o apóstolo Paulo falando aos romanos e citando essa sabedoria que existiu neles, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, o entendimento, a sabedoria que vocês têm, e essa sabedoria que vem dessa divindade que vocês até creem, essa sabedoria, ela está limitada às coisas que foram criadas, às coisas que são terrenas, às coisas que não são espirituais, não são divinas. E isso que o apóstolo Paulo fala, essa sabedoria que nós podemos dizer das coisas naturais, e essa sabedoria, ela não é a sabedoria bíblica, ela não deixa de ser um entendimento, um conhecimento, saber, uma erudição, uma instrução, mas ela não é bíblica. Então nós podemos ser sábios? Podemos ser sábios com relação às coisas da vida. Podemos ser sábios com relação às nossas coisas naturais, as coisas dessa terra, as coisas que são criadas, mas com relação às coisas que são divinas, que essa que Deus realmente trata, essa que são as coisas que Deus realmente quer transmitir. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, olha, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Olha, vocês erram porque vocês não me conhecem. Não conhece a minha palavra, a minha verdade, o meu conhecimento, nem o meu poder.
Vocês estão trabalhando, vocês estão vivendo em um conhecimento natural, terreno e humano. Eu falo de coisas, Deus fala de coisas espirituais. Eles não conheciam a sabedoria de Deus, a sabedoria que vinha de Deus, e dessa sabedoria que a Bíblia fala. Essa sabedoria que a Bíblia vai falar, ela vai falar de uma sabedoria que salva. É uma sabedoria que nos leva a viver a um entendimento divino das coisas divinas. E isso é importante, porque para nós, irmãos, claro que nós devemos ter conhecimento de todas as coisas, nós devemos ser conhecedores. O próprio apóstolo Paulo era um homem poliglota, conhecia várias coisas. Claro que devemos ser pessoas cultas, eruditas, termos instrução, buscarmos a instrução, claro. Mas quando se trata de coisas espirituais e divinas, de fé, irmãos, essa sabedoria terrena, ela fica aqui, não tem valor. Não tem valor, ela fica na terra, ela se trata de coisas que foram criadas. E isso não leva a ninguém aos céus, não leva à salvação de ninguém. Quantas vezes, às vezes a gente já aconteceu de nós falarmos com pessoas e essas pessoas falaram, você não sabe nada. Às vezes a pessoa até de uma idade mais avançada, que domina a sabedoria do conhecimento, você tem que aprender a viver, né? Isso eu ouvi muito. Você tem que aprender a viver. Quando eu era mais jovem, mas eu viver como? Porque eu ia para a igreja, porque eu ficava muito na igreja, porque eu sempre estava na igreja, porque eu perdia o meu tempo na casa de Deus, eu perdia meus domingos de manhã na casa de Deus, eu perdia minhas noites na casa de Deus, eu trabalhava, estudava e igreja, era trabalho, escola e igreja. E as pessoas falavam assim, quantas vezes eu ouvi isso, você tem que aprender a viver o quê? A viver como o mundo vive? A viver a minha vida terrena, só viver isso. Não, cara. Então existe essa divisão dessa sabedoria, e é que essa sabedoria que é do céu é que devemos buscar. Essa sabedoria que vai trazer salvação às nossas vidas. E a Bíblia, ela está repleta de sabedoria. Como falamos, há livros no Antigo Testamento, como Provérbios, que vai tratar de uma sabedoria de relacionamentos, mas também vai tratar de sabedoria com relação às coisas de Deus. E o próprio autor, nos seus primeiros capítulos, ele fala assim, filho meu, busca a sabedoria como se busca ouro e a prata. E ele está falando não de uma sabedoria terrena. A sabedoria terrena é a sabedoria que busca o ouro e a prata. Mas ele fala assim, como você busca o ouro e a prata, busca a sabedoria. Sabedoria de quem? Sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. Conhecimento das coisas eternas, das coisas que são divinas, das orientações que Deus tem para mim, para você, para todos nós. É essa sabedoria que o pai chega para o filho e fala assim, busca, olha, com empenho, da mesma forma que você está buscando os seus tesouros, busca também a sabedoria. E em Provérbios tem isso, lá em Eclesiastes também tem, há tempo para tudo debaixo do céu. Não esquece que de tudo você vai dar conta. Lembram? Existe a divisão dessa sabedoria. Essa sabedoria do alto, que o apóstolo Tiago fala, é a sabedoria que não tem a ver com coisas da terra. Ela tem a ver com as coisas divinas, com relação ao homem na terra, a maneira de se conduzir. Isso que a gente tem que entender. E isso é bom nós entendermos, para que a nossa vida seja uma vida cheia de sabor, uma vida cheia de conhecimento, de verdade, de justiça, mas não essa justiça terrena, mas sim a justiça do céu. Essa perspectiva de sabedoria nós encontramos também em vários textos, nos Salmos, como também encontramos lá em Jó, e até são considerados como também livros de sabedoria. Tanto Salmos, como Provérbios, Eclesiastes, alguns textos de Cantares e os textos de Salmos e de Jó. Nós encontramos também lá. Esses aspectos da sabedoria também nós vemos nas palavras do Senhor Jesus. Nós encontramos, como nós falamos aqui no apóstolo Tiago, quando ele fala para que nós buscarmos, que temos sentido falta de sabedoria, então vamos pedir a Deus que Ele dá. E nós vemos que todos esses textos, elas contêm a sabedoria no sentido bíblico da palavra,
que seria o sentido de uma sabedoria que nos leva à salvação. E é interessante a gente conhecer um pouco também das coisas divinas. Por exemplo, ou aliás, das coisas daqueles momentos, aquele momento da história que o próprio Deus veio, o Filho de Deus veio, e é um contexto também do próprio povo de Israel, o povo judeu. Como eles viam a sabedoria, o que o povo da Bíblia entende como sabedoria ou entendia como sabedoria. Interessante nós também atentarmos para essas coisas. E nesse entendimento que o Senhor trata a sabedoria naquele momento da era, do tempo, né? Naquele período, para aquele povo em específico, tem algumas coisas importantes que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, para o povo hebreu, para o povo judeu, sabedoria, né, era como que se fosse uma apresentação ou algo que tratava muito com uma... Deixa eu ver se eu consigo falar. Uma charada, um certo humor, né? Onde era extraído algumas verdades que seriam eternas, que verdades que nos conduziriam, que nos fariam andar nelas. Elas eram tratadas, elas eram apresentadas de uma forma em que para quem ouvia, ela soava às vezes com humor, às vezes com um certo humor, com uma certa piada, uma certa charada. E esse contexto, esse sentido, eles extraíam a verdade que estava sendo ministrada. Tanto é que, para se entender então, por exemplo, uma charada, para se entender uma charada, tem que ser inteligente. Não são todos que conseguem desvendar uma charada. Não é verdade? Vou contar uma charada. Mais ou menos uma charada que alguns rabinos judeus eles faziam para os seus alunos. Conta-se que um rabino, ensinando os seus alunos, ele chegou para eles e perguntou assim: olha, diante de vocês vão ser colocados dois animais, um cavalo muito veloz e um pangaré. Qual dos dois vocês escolheriam? E todos os alunos rapidamente chegaram e falaram para ele assim: nós vamos escolher o cavalo veloz. Claro que nós vamos escolher o cavalo veloz. Tudo bem, eles responderam, mas os alunos ficaram inquietos e perguntaram para o rabino: mas o senhor, qual dos dois o senhor escolheria? Ele falou assim, ele respondeu: depende da direção em que eu estou caminhando. Se eu estiver no caminho certo, com certeza eu quero o cavalo veloz. Mas se eu estiver no caminho errado, com certeza eu quero usar o pangaré. Porque se eu usar, eu vou escolher o pangaré. Porque com o pangaré lento e devagar, eu vou ter tempo de me arrepender, perceber o meu erro e me arrepender e voltar atrás antes de chegar no final. Charada. Nem todo mundo consegue. E esse contexto bíblico do povo traz algumas verdades para nós. E é interessante que o Senhor Jesus, irmãos, esse elemento surpresa, esse negócio pegou todo mundo de surpresa. Caramba, é verdade. Dependendo do caminho que eu estou, a direção que eu estou indo, é melhor pegar um pangaré. Porque se você estiver no caminho errado, dá tempo de você perceber o erro e voltar atrás. Não é uma verdade? Não foi uma surpresa? Esse elemento surpresa é o que dá sabor ao conceito. Sabor, lembra? O Senhor Jesus, ele também usou isso. Os profetas também usaram isso. Jeremias, lá em Jeremias capítulo 31, verso 29, ele, ao
trazer uma palavra profética ao povo, ele usa a seguinte palavra. Ele fala o seguinte: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ezequiel usa o mesmo texto em um momento dele, lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Ezequiel usa as mesmas palavras, era como se fosse um ditado, uma certa ironia. O que está dizendo é o seguinte, mais ou menos assim: os pais bebem e os filhos que ficam de ressaca. Ele traz, sabe, aquele humor que vai trazer uma verdade? Você bebe e eu que fico bêbado. Sabe aquele humor que traz um conceito, que traz alguma coisa, alguma verdade à tona? Bom, esses elementos, esse conceito de sabedoria também foi muito usado pelo Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que isso é importante para mim e para você. Saiba disso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele também tentou transmitir essa sabedoria, e ele fala disso lá em Marcos, capítulo 4, verso 11 e 12. Você pode abrir lá? Marcos, capítulo 4, verso 11 e 12. E o que diz o texto? Diz o Senhor falando com os seus discípulos. Ele diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que se convertam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. O Senhor está chega para os seus discípulos e fala assim: olha, eu falei para eles, mas para eles não vai ser dado a entender, vai ser dado a entender para vocês. E eu quero trazer uma palavra aqui para você e para mim. Irmãos, nós precisamos estar ao lado do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Tiago chega e fala assim: quem quiser sabedoria, peça, que ele dá a sabedoria, ele atende ao pedido, à oração. Claro que ele atende. O Senhor sempre vai atender às nossas orações, mas ele vai atender às orações daqueles que são seus, daqueles que andam junto com ele, daqueles que estão dentro, aqueles que estão dentro do barco, daqueles que fazem parte da família. Porque para os outros, e ele fala assim: para os que estão de fora eu não vou dar a entender. Eles vão ver, mas eles mesmo vendo, eles não conseguirão perceber. Eles vão ouvir, mesmo ouvindo, não conseguirão entender, para que não se convertam. Então isso traz para nós uma grande verdade, que nós precisamos estar muito próximos de Deus, que nós precisamos andar bem próximos de Deus, porque nós precisamos de entendimento. Eu gosto muito de um texto do Senhor Jesus, quando ele fala por parábolas, né? E o texto, o texto de Marcos, capítulo 4, eu gostaria de ler com vocês. Marcos, capítulo de número 4, né? Eu falei o verso 11, 12, né? Que texto é esse? Esse é o texto do semeador. Bom, esse texto diz, e o Senhor inicia o texto falando assim: o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. E ele começou a jogar as suas sementes. Todos nós conhecemos o texto, e fala que o texto, ele vai, as sementes, algumas caem na beira da estrada, algumas caem no meio das pedras, algumas caem no meio dos espinhos, mas algumas outras caem na terra, numa terra boa. É isso? O texto diz isso. Ele dá, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Na realidade, nem os próprios discípulos entenderam, e eles perguntaram para o Senhor.
E o Senhor lhes deu a entender. E ele fala assim, ó, a vós eu lhes dou a entender tudo isso, mas eles não. A vós eu vou fazer vocês entenderem. E ele começa a explicar. E ele fala o seguinte, olha, aquela semente caiu nos espinhos, tal, e vai dando a explicação, mas tem uma explicação, uma das sementes, que eu gostei muito da explicação. A semente que caiu à beira do caminho. Aquelas sementes que veio, as aves e a tomaram, e a comeram, e as arrebataram. Uma vez eu lembro que eu participei de um seminário, e o pastor, o apóstolo Robert, ele ministrando, ele falou, ele usou justamente esse texto, essa parte do texto, quando ele fala sobre entender. E a explicação do Senhor para isso é que as sementes que caíram à beira do caminho, o demônio veio, as arrebatou para que eles não entendessem. Vamos ler, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A vós é dado os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. E ele disse, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui a parte da semente que caiu no meio do caminho. Outros que receberam, caíram no meio dos espinhos, versículo de número 18. A que caiu no meio dos cuidados do mundo, tal, foi a que caiu no meio dos caminhos. A que caiu, não tem raiz, a que caiu no meio das pedras, foi um problema sério. Aquelas que caíram junto ao caminho, versículo de número 15 ao 14. O que semeia a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles, para que eles não a entendam. Esse texto de Marcos não fala que Satanás, mas no outro evangelho, onde o Senhor trata também da parábola da semeadura, fala que o Satanás vem e rouba a semente, a palavra, para que eles fiquem sem entender. Se não tem entendimento, irmãos, não tem sabedoria, não tem a verdade de Deus, não tem aquilo divino e do alto. E o texto é bem claro que fala que o Senhor, ele dá a entender para aqueles que estão próximos dele. Agora, quando a semente cai numa boa terra, quando nós permitimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e aquela semente cai na boa terra dos nossos corações, essa semente produz frutos e ela vai dar muitos e muitos frutos. Essa é uma verdade maravilhosa. Essa sabedoria, esse entendimento, então, essa sabedoria, nós percebemos que ela só vai vir através do Senhor. Esse entendimento só é Deus que dá. Esse entendimento de permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas para que essa boa terra, essa terra já trabalhada, já bem preparada, já bem cuidada, sem pedras, sem espinhos, essa terra que já tem um espaço separado, preparado para receber dela, ela caia, essa palavra caia, esse conhecimento, essa instrução, esse ensino caia e produza os frutos. A produção dos frutos nas nossas vidas é a sabedoria que vem do alto. Isso é interessante. E vocês pensam que só foi o Senhor Jesus que falou esse texto, que fez com que para que as pessoas não entendessem? Não. Isaías também fala a mesma coisa. Lá em Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. O Senhor fala a mesma coisa. Olha, eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão conseguir perceber nada com seus olhos, nem com seus ouvidos. E não vão entender com seu coração. E não vão se converter e serem sarados. Então, a sabedoria é uma coisa importante para as nossas vidas. Não é somente uma questão de informação, mas sim uma questão de entendimento. É uma questão que nós devemos, não é somente ouvir a palavra. A palavra foi semeada em muitas terras, mas é uma palavra que foi semeada numa boa terra, numa terra preparada, num coração de pessoas que estavam preparadas para ouvir aquilo que Deus
que iria falar. Ser sábio, irmãos, é estar preparado para ouvir tudo aquilo que Deus quer dar, para que essa sabedoria aumente, cresça mais e seja abundante em nós. Essa é a sabedoria do alto. A sabedoria, então, ela só vem através do entendimento que Deus dá para nós, que Deus permite que nós tenhamos, porque, irmãos, muitos ouvirão, mas não entenderão. Não dá essa, não vão conseguir. Sabe, é importante demais nós entendermos que a sabedoria bíblica é esse momento onde nós, homens, nós colocamos em prática tudo aquilo que Deus, através da sua revelação dada a nós colocamos toda ela em prática. Sabe? Esses dias, aliás, foi hoje. Hoje eu acordei, estava aguardando um técnico aqui em casa. E assim que ele terminou, ele foi embora e eu liguei a televisão e estava dando uma palavra, o pastor estava ministrando. E ele estava falando sobre amar o próximo. Puxa vida. Eu fui tão movido por aquela palavra, fui tão alcançado por aquela palavra, que eu falei assim, como eu preciso melhorar o meu amor. Como eu preciso colocar em prática o amor de Deus em minha vida não somente para com Deus, mas para com o próximo. E a palavra de Deus diz, olha, quando perguntaram ao Senhor Jesus e questionaram ele qual era o maior mandamento, ele prontamente responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ser sábio não é somente amar a Deus. Ser sábio, então, é também amar o próximo. É colocar em prática o meu amor a Deus. Mas também é colocar em prática também o meu amor ao próximo. É praticar, agir, atuar, andar em direção a... Isso é sabedoria. Essa é a sabedoria do alto que Deus quer ver na minha vida e nas suas vidas. Em prática. Sabe? Sabedoria é aquele negócio que que Deus, a oportunidade que Deus nos dá de nós sermos ensinados por Ele e em algum momento Ele vai falar assim, agora eu quero ver vocês. Eu sou o dono do saber, eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Agora eu quero ver como vocês vão agir. Então Deus, ele transmite para nós as verdades dele, ele transmite para nós os ensinos dele e ele vai deixar a gente agora. Sabe aquele momento na sua vida, quando você estava estudando, que o teu professor falou, todo mundo gostava, né? Como nós gostávamos de ouvir os nossos professores, né? Ninguém bolava a aula, ninguém fugia, ninguém... né? Todo mundo vivia estudando. Eu sei que tem uns irmãos que são muito bons nisso, mas quantos de nós não tínhamos muito prazer nisso? O professor falava, e em um dado momento ele falava assim, olha, amanhã eu não vou falar nada, amanhã eu vou ficar bem quieto, porque agora eu vou querer ver vocês falando no papel. Eu quero ver agora vocês falando aí no papel. E nós éramos provados daquilo que nós fomos ensinados. Vamos trazer algumas verdades para as nossas vidas nessa noite? Será que nós estamos passando nas provas que Deus está nos dando? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Será que tudo que o Senhor tem nos ensinado, quando Ele chega no momento da prova, nós estamos tirando notas boas? Será que nós estamos ou vamos precisar passar por um tempo de recuperação? E era o pior momento da época da escola, porque todos nós queríamos as férias. E quem ficava de recuperação tinha que ficar na hora das férias, enquanto todos os outros estavam de férias, os que estavam passando por recuperação estavam lá tendo que estudar, indo para a escola. Vamos trazer aí. Vamos trazer para os nossos dias, vamos trazer para as nossas vidas.
Quantas vezes nós poderíamos estar gozando dos benefícios da sabedoria, do viver com Deus, de andar com Deus, e às vezes nós estamos amargando algumas provas porque não passamos. Porque às vezes nós não estamos precisando ser reciclados, porque precisamos ser remodelados, precisamos passar novamente pelas instruções de Deus. E quantas vezes Deus fez isso e faz isso, e faz isso até hoje, e quantas vezes nós nos encontramos, mas o que Deus quer para mim? E o que Deus quer para você? O que Deus quer para mim, irmãos, é que eu acerte, é que eu ganhe. Qual vai ser o prazer de Deus? Quando Ele me ensinar, que eu acerte nos meus caminhos. Qual o prazer de Deus? Quando Ele te ensinar alguma coisa, você pratique, faça direitinho o que Ele mandou fazer. Porque aí vai falar assim, puxa, eu estou feliz demais. Parabéns. Deus não é um Deus de dar parabéns. Nosso Deus não nos dá parabéns, dá, irmãos. Ele é justo. Diz a palavra que Deus não é injusto, para não ver todas as nossas boas obras, para não ver todos os nossos bons atos, tudo o ensino que Ele nos deu em prática. Quando Ele vê em prática, irmãos, Ele abençoa os nossos pés, os nossos passos. Não é à toa que quando Ele chega para Josué, Ele fala assim, olha, medita nessa lei de dia e de noite, olha, faz de tudo para cumprir tudo que está escrito nela, olha, de onde você colocar as plantas dos teus pés, você será bem sucedido. Então as bênçãos estão muito ligadas a essa nossa sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria da revelação de Deus, a sabedoria de todos os ensinos que Deus nos dá, e nós começamos sem saber de nada. Quando nós éramos crianças, nós crescemos sem entendimento nenhum, nós começamos a crescer, começamos a aprender, nós começamos a viver e fomos aprendendo, e entramos na escola para aprender mais, e hoje nós somos o que somos, porque nós passamos por todos esses processos de aprendizagem. E fomos instruídos e fomos ensinados pelos nossos professores, pelos nossos pais, pelos aqueles que foram os sábios das nossas vidas e que revelaram a sabedoria para que nós hoje colocássemos em prática. Ela mostra, a sabedoria de Deus, ela mostra essa realidade que nós às vezes costumamos fantasiar e mostrando para nós que não adianta às vezes nós ficarmos às vezes diante de um problema e ficarmos sem reação, ficarmos choramingando, mas sim nós reagirmos diante do problema e buscarmos em Deus a solução para esses problemas. Então, quantas vezes nós passamos por momentos difíceis? Quantas vezes nós passamos por momentos desesperadores, por momentos desafiadores, por momentos de falhas e resultados de erros, por situações complicadas que às vezes nós nos vemos às vezes totalmente agora sem, e agora? O que vamos fazer? Bom, quantas vezes nós nos encontramos assim? Agora, qual é a posição que Deus deseja de mim e de você, da minha vida e da sua vida? O que Deus quer realizar através das nossas vidas? Como Ele quer que nós reajamos? Ele quer que você fique estático, que fique inerte, cruze os braços, espera as coisas acontecerem, ou Ele quer que você reaja, que você se mova, que você enfrente? Eu me lembro agora daquele exército que estava diante de um grande desafio, de um grande gigante, e que ficaram estáticos, não sabiam como reagir. Mas veio um rapaz, um jovem, e aquele jovem, ele vê a situação e ele fala assim, não, preciso tomar uma decisão, uma reação, eu tenho que reagir. Reagir como? Reagir em Deus, buscando em Deus as soluções, buscando em Deus a direção para o que fazer, avaliar tudo, e a sabedoria que Deus nos dá. Interessante que é maravilhoso esse entendimento da sabedoria, irmãos, com relação às coisas de Deus e com relação até à questão própria do próprio povo de Deus, como eles, aqueles homens de Deus do passado, aqueles homens que viveram a fé genuína,
eles tinham uma relação com Deus de verdade, de sabedoria tão intensa, onde até mesmo a própria natureza revelava Deus. A própria natureza revelava Deus, e dentro daquela natureza, se Deus não falasse nada, eles, sabe, tinham uma manifestação de Deus, uma reação com relação às coisas de Deus. Veja que, às vezes, o deserto, né, como a gente já falou outro dia aqui, Midavar, o lugar da palavra, o lugar da origem da palavra, o lugar silencioso para ouvir Deus, deserto, Midavar. É um lugar de inóspito, um lugar sem nada, mas é um lugar onde Deus dá direção, um lugar onde Deus aponta o caminho, é por ali, a nuvem, a coluna de fogo, sabe, aquele negócio vai apontar direções, Deus, onde a própria natureza manifesta Deus. Como nós precisamos ter essa percepção das coisas naturais, as coisas que estão acontecendo. Isso é muito importante também para as nossas vidas, porque essa percepção, sabe, eu quero que você entenda, não adianta reagir se você não sabe onde estão os erros, se você não sabe onde está o caminho a ser tomado, ou o que foi que aconteceu. Isso precisa de uma revelação de Deus, isso precisa de uma... Eu gosto do salmista, porque o salmista chega e fala assim, olha, tô passando um sufoco, culpa é minha, Deus não tem culpa nenhuma, nas minhas palavras, é claro que eu estou usando as minhas palavras, mas o salmista fala assim, o que está acontecendo comigo, Deus não tem culpa nenhuma, a culpa é toda minha, eu errei, é os meus pecados. E o próprio Senhor Jesus fala assim, olha, do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios delitos e pecados. Do que nós nos queixamos? Queixamos, amados, dos nossos próprios erros. Às vezes queixamos-nos das nossas próprias falhas, né? Porque nós não conhecemos, porque não entendemos, não percebemos que às vezes, muitas vezes estamos fazendo coisas erradas e fazemos. E é essa condição, a sabedoria que vem do alto, ela nos abre os olhos para nós vermos. Nós vemos onde nós erramos. Davi, quando vê seu filho enfermo, doente, à morte, ele tira suas roupas reais, se veste de pano de saco, cobre-se de cinga e se prostra diante de Deus. Senhor, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. O filho morreu. Então, beleza. Foi o meu pecado. Foi o meu pecado. E vou embora. Vou continuar andando para frente, vou continuar reagindo, vou continuar andando no caminho do Senhor, vou continuar seguindo a direção dEle. Essas verdades são importantes, esse entendimento de Deus, das coisas, não ficarmos fantasiando ou parados esperando alguma coisa sem reagirmos. Reagirmos, claro que não vamos solucionar, nós precisamos buscar em Deus a solução para aquilo que às vezes está acontecendo, alguma coisa pode estar acontecendo. Ela nos ensina o caminho, essa sabedoria, ela nos ensina o caminho correto em que se deve andar. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Sabedoria, irmãos. Sabedoria é conhecimento, é instrução em Deus, é instrução em Deus, é instrução que vem do alto, é entendimento que vem dos céus. Essa é sabedoria que eu preciso, essa é a sabedoria que você precisa, essa é a sabedoria que o homem precisa e que o homem está alicerçado na sua sabedoria e vivendo o seu entendimento. E como nós precisamos nos voltar agora então para esse caminho, ele nos ensina, essa sabedoria, ela nos ensina o caminho correto em que nós devemos andar. No conceito hebraico de caminho, de viver a vida, hoje, vou viver a vida. Viver a vida é o quê? Fazer o que quiser. Não é esse o conceito. Eu vou experimentar de tudo, eu vou comer de tudo, eu vou experimentar, eu quero viver a vida. O conceito humano hoje, o conceito natural dos nossos dias é: eu quero experimentar, eu quero viver o que eu quero andar por onde eu quiser, eu quero viver a vida. Mas no conceito hebraico, viver a vida, irmãos, é andar no caminho correto, andar no caminho de Deus. Aleluia!
Viver a vida, desperdiçar a vida, irmãos, era andar no caminho errado. Então, eu quero falar para você que você andando nos caminhos do Senhor, você não está desperdiçando sua vida, não está desperdiçando seu tempo. Na realidade, você está ganhando vida. Quanto mais você andar nesse caminho do Senhor, nesse caminho, viver a vida reta, correta, mais você vê Deus. Quanto mais nós desperdiçarmos a nossa vida caminhando nos caminhos errados, esse é o conceito hebraico de viver a vida e de desperdiçar a vida. Não é à toa que a própria palavra de Deus nos orienta a andar pelo caminho reto, a andar pelo caminho correto, né? É viver a vida. E o próprio Senhor Jesus fala assim, cara, eu sou o caminho. Você quer viver a vida? Eu sou o caminho. E quem anda nesse caminho tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Então esses conceitos, sabe, esses aspectos, essas características bíblicas da sabedoria são coisas importantes para nós. E que às vezes nós olhamos para a sabedoria e colocamos ela lá somente como mais uma palavra no nosso vocabulário. Que nós só colocamos ela lá e não usamos, e às vezes nem a buscamos, e nem a entendemos, e não compreendemos o valor dela, que o Senhor Jesus, na realidade, Ele quer que nós cresçamos em sabedoria. E o apóstolo Tiago, aí eu volto lá, em Tiago, né, quando ele trata da sabedoria e fala de sabedoria. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho, queridos. Deixa eu ver aqui. Ah, Deus. O apóstolo Tiago, quando ele fala de sabedoria, ele trata da sabedoria, ele fala assim, ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e se lhe há dado. Ele lá no capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem falsidade, sem hipocrisia. Essa não é a sabedoria terrena, não é a sabedoria que vem do alto. E ele termina no versículo 13, ele fala assim, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Amém. Queria falar sobre isso com vocês. Não é só ser bem informado, ter alguns versículos decorados, mas sim, amados, uma busca intensa do conhecimento de Deus, do saber de Deus, uma busca onde nós sabemos que nós vamos ter que praticá-las. Então, sabedoria é viver a palavra, viver a verdade. Eu queria trazer esse entendimento, esse conceito, né, de até o ímpio, né, até o pagão, como os gregos tinham vários deuses, eles tinham a deusa deles da sabedoria, que era a deusa da sabedoria, da verdade e da justiça. Num conceito natural, num conceito terreno, mas eles viam a necessidade. Eles não conseguiam entender, não iriam conseguir entender essa sabedoria, porque essa sabedoria que vem do alto, ela trata de coisas espirituais, de coisas
divinas, coisas com Deus e de Deus. E isso é importante demais para nós. Posso te desafiar? Eu gostaria muito de fazer um desafio para você. Quando? O desafio seria você crescer, ser sábio aos olhos de Deus. Ser sábio da perspectiva de Deus. E esse ser sábio, ele implica em você buscar profundamente o entendimento e o conhecimento de Deus. Isso só se dá numa aproximação, quando você está bem próximo, uma vida aproximada, bem íntima com Deus, onde Deus vai te falar todas as coisas. Ele vai te ensinar todas as coisas. E Deus não gosta de perder tempo. Eu fico pensando, imaginando na minha mente o que passa na mente de Deus, que a gente não consegue, mas a gente viaja. Eu fico pensando, por que Deus? Ele falou assim, eles vão ouvir, mesmo ouvindo eles não vão entender. Eles vão ver, mesmo vendo eles não vão perceber. Eu não vou deixar eles perceber. Para eles não se arrependerem dos seus pecados. É forte. Quando Deus cansar, parece que Deus fala assim, não vou perder meu tempo. Eu amo o homem, eu quero, a criação é o alvo do meu amor. Jesus morreu por todos nós, e todos nós somos alvos do amor de Deus, através de seu Filho Cristo Jesus. Mas às vezes nós podemos chegar a um ponto de ignorância, a um ponto de falta de querer saber, que Deus vai falar assim, cansei, eu não vou mais me dar a entender, eu não vou dar a entender para eles, a vocês eu dou, mas a eles não. E isso é perigo, isso é morte, não é viver a vida, porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é vida em abundância, é vida eterna, é vida cheia de Deus, é vida com a manifestação de Deus, é essa vida onde nós colocamos os nossos passos, os nossos pés, e vamos ser bem-sucedidos, vamos ser abençoados. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será comparado à árvore plantada junto das águas, irmãos, vai ser abençoador, vai ser revigorador, vai ser a certeza de que mesmo quando tudo vai mal, Deus vai fazer o negócio ser bom, Ele vai transformar. Porque o rio, a água, é Ele que nutre, é Ele que nos fornece. Aleluia. Eu gostaria muito de desafiar você a não viver na ignorância, não viver no básico, na mesmice, mas você mergulhasse na profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ó profundidade, disse o apóstolo Paulo. Não é isso? Onde diz esse texto? Ó profundidade. Romanos, capítulo 11, verso de número 33. Vamos abrir as nossas Bíblias lá? Romanos, capítulo 11, verso de número 33. Vamos ler? Quero ler para vocês. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Ah, meu irmão. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. Você dar passos, sabendo do conhecimento, sabendo do passo que você vai dar, sabendo que Deus está aprovando os nossos passos. Aleluia. Eu gostaria muito, muito que você vivesse isso em nome de Jesus, para a glória dele e para o louvor do seu nome. Amém. Eu quero orar por você. Eu quero nos colocar diante de Deus, para que Deus venha com esse entendimento, com a revelação, que nós não sejamos colocados de lado como aqueles que ele falou assim: eu não vou me revelar a eles, eu não vou me mostrar a eles, eu vou deixar eles andarem. Mas muito pelo contrário, que nós possamos alcançar essa graça de Deus, que faz com que Ele nos revele os detalhes, os ensinos, e nos dê um entendimento, para que possamos viver e andar segundo os seus preceitos, segundo os seus desejos, segundo a sua vontade, fazendo com que assim as nossas vidas sejam enriquecidas por toda sorte de bênçãos, enriquecidas pelo agir de Deus, enriquecidas por aquilo que Deus quer nos dar e quer realizar através das nossas vidas, nos planos que Ele tem para cada um de nós. Eu amo o texto de Josué, como amo todos os textos bíblicos, mas o Senhor chega para Josué: Josué, levanta, tem bom ânimo, vem aqui, vem ler, medita nessa lei, anda nela, e eu vou... Onde você colocar os teus pés, eu vou fazer com que você tome posse. Irmãos, eu vejo tudo nisso. Sabe o que eu vejo? O plano de Deus sendo realizado na vida de Josué. Eu vejo as bênçãos de Deus sendo realizadas nas vidas de Josué. Até então era um povo nômade, andando pelo deserto. A partir daquele momento, atravessaram o rio, tomaram posse da terra. A bênção de Deus. O plano de Deus sendo realizado na minha vida vem com as bênçãos de Deus. Vem sobre as suas vidas, vem com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, as realizações dele. Que o Senhor assim nos abençoe, nos oriente, nos guie, que nós possamos sempre estar tão perto de Deus a ponto dele parar e falar assim: a vocês eu vou dar a entender. Que o Espírito Santo de Deus te dê a entender. Que você tenha esse sabor, essa verdade, essa amizade com a sabedoria de Deus, com a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Senhor, queremos louvar o teu santo nome e te bendizer. Obrigado, Deus, por estar conosco. Obrigado, Senhor, por nos guardar e nos livrar. Queremos te pedir, Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas que constantemente insistimos em cometer. Tem misericórdia de nós, mas que nós possamos sempre estar perto do Senhor para poder ouvir a sua voz e termos o entendimento, a revelação daquilo que o Senhor deseja para a minha vida, para as nossas vidas. Senhor, toma-nos nas tuas mãos, que nós possamos estar sendo enriquecidos com o teu saber, com a instrução do alto, com as tuas verdades, com a tua justiça. Que nós possamos estar sendo enriquecidos com a tua palavra, com os teus estatutos, e que nós possamos, Senhor, viver, entender, andar nesse caminho, vivermos a vida como devemos viver, de uma maneira correta, e possamos ser, aos teus olhos, aprovados, ó Deus. Toma nossas vidas nas tuas mãos, toma a vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos estar buscando esse entendimento do Senhor. Que nós não venhamos a ser somente pessoas bem informadas, mas que nós sejamos pessoas que tenham um conhecimento profundo e tenhamos essa sabedoria que só do alto pode vir sobre nós, que somente o Senhor pode nos dar. Não essa sabedoria humana, terrena, que trata de coisas naturais, mas a sabedoria que trata da nossa vida, que trata da salvação, que trata em vivermos de uma maneira que o Senhor se agrade de nós. Te pedimos essas bênçãos, te pedimos a tua graça, a tua unção sobre nossas vidas, sobre todos os teus filhos, em nome de Jesus.
Pedimos também, Senhor, intercedemos agora em favor da nossa nação, em favor da nossa família, seguindo, Senhor, esses propósitos que temos buscado do Senhor, de apresentar diante de Ti todos os dias as nossas necessidades com relação ao tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de pânico para muitas pessoas, mas para nós, um tempo de segurança nas Tuas mãos. E queremos pedir que essa segurança se estenda, Senhor, todos os dias e se estenda por toda a nossa casa, se estenda por toda a nossa família, nossos entes queridos, nossos filhos, os nossos entes, nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor guarde, em nome de Jesus, guarda os Teus servos, guarda o Teu povo, a Tua igreja. Guarda, Senhor, os que estão trabalhando diretamente, cuidando de tantas pessoas enfermas. Os números são tão altos. Nós queremos pedir pela Tua misericórdia e queremos apresentar a nossa nação diante de Ti, essa nação que vivemos, que crescemos e que vamos passar a nossa vida aqui, se assim o Senhor permitir, e que vamos realizar, construir a nossa história, vivermos, anunciarmos o Teu reino. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha com uma intervenção do alto, que o Senhor possa, Senhor, trazer soluções práticas e que haja, Senhor, solução rápida para esse mal que tem ceifado tantas vidas. Em nome de Jesus Te pedimos. Te pedimos que o Senhor dê entendimento às autoridades para que possam buscar meios e caminhos, que possa vir uma recuperação rápida sobre a vida de tantos cidadãos, Senhor, que estão perdendo empregos, estão sem estrutura, estão sem condições, e empresas que estão falindo, Senhor, homens, mulheres, famílias que investiram tudo para construir os seus negócios, que agora estão perdendo, vendo escorrer pelos seus dedos. Tem misericórdia, ajuda, pânico, medo, Pai, desespero, Senhor, desejo de morrer por causa da agonia e do desespero. Nós queremos repreender todos esses males e queremos pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos, que o Senhor coloque as Tuas mãos dando soluções, abrindo outras oportunidades e que venha sobre a nossa terra uma recuperação rápida. Queremos te pedir que o homem mau, o que tem planos maus, que querem que desestabilizar, que querem que as coisas não deem certo, Pai querido, que esses planos sejam frustrados, mas que os planos bons que sejam realizados em nome de Jesus, e que possa haver uma recuperação, porque nós cremos, Senhor, que somente o Senhor é poderoso para isso. Tu és o nosso Deus que resolve, o nosso Deus que provê, o nosso Deus que cura, o nosso Deus que levanta a bandeira da vitória. É Tu que pode resolver todas as coisas. E queremos pedir as Tuas mãos. E conosco, Senhor, existem tantas pessoas clamando, e nós nos juntamos a ela, num só clamor, numa só busca, que as Tuas mãos venham sobre a nossa nação e todas as nações, que possam estar sendo curadas, saradas e restabelecidas. Que o mal não prevaleça, mas que o Senhor, a vida prevaleça. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Nete, Deus te abençoe, a tia e tantos irmãos aqui, né? O Messias, um beijo, meu irmão Ósculo, Jorge, Netes, a galera toda, Fabão, Dani, irmão Pedro, a Débora, tanta gente. Deus te abençoe, tá bom? Amanhã nós voltamos, nosso tempo só de oração, uma reflexão e oração rápida, à noite, às 10 horas, e vamos buscando ao Senhor, e buscando em Deus crescer nesse entendimento, porque Deus quer que você seja um homem e uma mulher sábias, mas com a sabedoria não terrena, mas uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que somente o Senhor Jesus pode dar, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Alex, Dani, Leninha, todo mundo, Marieta. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Um grande abraço, em nome de Jesus. Tchau, tchau.